Começa agora o Gospel News. Hoje é terça-feira, dia 13 de janeiro de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo, nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Deputado Félix Mendonça é alvo de operação contra desvios de emendas parlamentares e polícia descobre apartamento no nome dele avaliado em 55 milhões de reais. Tribunal de Contas da União e Banco Central concordam com inspeção na liquidação do Banco Master e Fundo Garantidor de Crédito se prepara para devolver 41 bilhões de reais. Bombardeio russo na Ucrânia deixa 4 mortos. Donald Trump anuncia tarifas contra parceiros comerciais do Irã e avisa que a ajuda norte-americana está chegando ao país. Em mais um dia de protestos, agricultores franceses fecham as ruas de Paris após sinalização de acordo comercial com o Mercosul. Polícia prende 3 membros do PCC envolvidos no assassinato de ex-delegado. E veja ainda, erupção de vulcão transforma céu do Havaí em espetáculo de fogo. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje mais uma fase da Operação Overclean, que apura suspeitas de desvio de emendas parlamentares e lavagem de dinheiro. O alvo da operação foi o deputado Félix Mendonça, do PDT. A polícia foi às ruas para cumprir 9 mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro Nunes Marques, do STF. Os agentes estiveram em Salvador, Mata de São João e Veracruz. Segundo informações, os endereços visitados são relacionados ao deputado Félix Mendonça. Um deles é um apartamento que fica no edifício Mansão Windberg, em um dos metros quadrados mais caros de Salvador. O preço do imóvel pode ultrapassar 55 milhões de reais. Mas, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, Félix declarou 3 milhões em bens nas últimas eleições. Entre os bens estão uma casa na Praia do Forte, no litoral norte da Bahia, avaliada em 660 mil reais, e uma embarcação avaliada em 200 mil reais. Ao longo da operação, o STF determinou o bloqueio de 24 milhões de reais em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas investigadas. Segundo a PF, recursos públicos de emendas parlamentares eram direcionados para licitações. Então, servidores públicos facilitavam a vitória de empresas que, ao executar os serviços, superfaturavam os contratos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou um recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a condenação por supostamente liderar uma tentativa de golpe. A defesa do ex-presidente apresentou na noite de ontem um agravo regimental, pedindo que o ministro Alexandre de Moraes reconsiderasse uma decisão unilateral. A defesa se baseou no voto do ministro Luiz Fux para pedir a anulação do processo e a consequente absolvição do ex-presidente. O ministro Alexandre de Moraes rejeitou o pedido e disse que o recurso é absolutamente incabível, pois a ação já está encerrada com o trânsito em julgado. O ex-presidente cumpre pena na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, desde 25 de novembro. Ele integra o chamado Núcleo Crucial, da suposta trama golpista, grupo que seria responsável, segundo o STF, por comandar uma tentativa de golpe para barrar a posse de Lula após a vitória nas eleições de 2022. O presidente do Tribunal de Contas da União e o presidente do Banco Central concordaram com uma inspeção no processo que liquidou o Banco Master. O resultado final das análises deve ser divulgado no início de fevereiro. De acordo com o ministro Vital do Rego, houve um acordo entre o Tribunal de Contas da União e o Banco Central para que a análise dos documentos seja realizada. Segundo ele, todo o processo deve ser verificado em até 1 mês e disponibilizado no início de fevereiro. O acordo foi anunciado após uma reunião entre o ministro relator do caso, Jonathan de Jesus, o presidente do TCU, e Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central. O ministro Jonathan de Jesus afirmou que o encontro entre os líderes ocorreu em um tom amistoso e cooperativo, em que a fiscalização vai respeitar o sigilo documental e a discricionariedade técnica da autoridade monetária. O Fundo Garantidor de Créditos já está com a relação dos investidores do Banco Master que terão direito ao ressarcimento de até 250 mil reais por CPF. O processo de liquidação deve resultar em ressarcimentos na casa de 41 bilhões de reais.
beneficiando mais de 1,5 milhão de pessoas físicas. Os pagamentos devem começar ainda nesta semana. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, vai viajar pelo Brasil a partir do próximo mês para divulgar os programas do governo petista. O programa Governo na Rua abrange iniciativas de 11 ministérios e prevê ainda participações em rádios e TVs locais. A viagem deve começar por Macapá e Porto Alegre. E a Rússia voltou a atacar a Ucrânia na madrugada desta terça-feira com mísseis e drones. 4 pessoas morreram. A Rússia lançou dezenas de mísseis e drones na madrugada desta terça-feira contra vários locais na Ucrânia, deixando pelo menos 4 mortos e danificando uma usina elétrica. De acordo com a Força Aérea Ucraniana, o ataque incluiu 25 mísseis e 293 drones, visando as regiões de Kiev, Kharkiv, Zaporizhia e Dnipropetrovsk. Foram registradas mortes e pessoas feridas nos arredores de Kharkiv, a segunda maior cidade do país. Dentro da cidade, um drone russo de longo alcance atingiu um centro médico infantil, causando um incêndio, embora não haja relato de vítimas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que centenas de milhares de casas perto da capital Kiev ficaram sem energia e voltou a pedir aos seus aliados que reforcem os sistemas de defesa aérea. A DTEK, maior fornecedora de energia da Ucrânia, anunciou que as forças russas atacaram uma de suas usinas, sem especificar qual, no 8º ataque desse tipo desde outubro. De acordo com a operadora, desde o início da invasão russa da Ucrânia em 2022, Moscou atacou usinas de energia do país 220 vezes. Nos últimos meses, a Rússia tem lançado ataques quase diários com drones e mísseis contra a infraestrutura energética, causando cortes de energia e aquecimento em pleno inverno. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, recebeu diplomatas da União Europeia e também do Reino Unido para conversar sobre futuros negócios. A Venezuela disse que está disposta a avançar em uma nova agenda com a União Europeia e o Reino Unido, após uma reunião entre representantes europeus e o governo interino que assumiu o poder após a deposição de Maduro. O chanceler venezuelano Iván Gil defendeu a abertura de canais de diálogo com a União Europeia. O bloco impôs sanções ao círculo íntimo de Maduro, apoia abertamente a oposição e pede a inclusão da líder Maria Corina Machado em uma transição na Venezuela. A presidente interina, Delcy Rodrigues, recebeu os diplomatas do bloco europeu e do Reino Unido, juntamente com seu irmão e chefe do parlamento, Jorge Rodrigues, e do ministro do Interior, Diosdado Cabello, além do chanceler. O encontro ocorreu 3 dias depois da Venezuela e os Estados Unidos iniciarem um processo para restabelecer as relações diplomáticas. Também nesta segunda-feira, Delcy Rodrigues incorporou ao seu gabinete um membro da escolta de Nicolás Maduro em uma das primeiras mudanças ministeriais do seu governo. Delcy nomeou o capitão Juan Escalona como ministro do gabinete da presidência, responsável pela agenda presidencial e que serve como ligação com os diferentes órgãos do Estado. Escalona fazia parte da equipe de segurança de Maduro, capturado no último dia 3, durante um bombardeio dos Estados Unidos a Caracas. Cerca de 55 membros do esquema que protegia Maduro morreram nesse ataque. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que vai se encontrar com o líder da oposição na Venezuela, Maria Corina Machado, na próxima semana. O encontro entre os dois é muito esperado porque, após a captura de Maduro, Donald Trump disse que Maria Corina é muito simpática, mas que não tem apoio nem o respeito da Venezuela. A opositora é cotada para assumir o país no futuro. E a presidente do México, Claudia Sheinbaum, descartou a presença de tropas norte-americanas no país e disse que isso não está em discussão. Na semana passada, o republicano disse considerar uma operação em solo mexicano contra os cartéis de drogas. Em uma ligação por telefone com Donald Trump, a presidente mexicana Claudia Sheinbaum afirmou que a presença de tropas americanas no México não está em discussão, em meio a novas ameaças do presidente americano sobre uma possível intervenção no país. Sheinbaum conversou com Trump depois que o republicano ameaçou novamente, na quinta-feira, atacar os cartéis de drogas em solo mexicano, muitos dos quais os Estados Unidos classificaram como organizações terroristas. Y tampoco estamos de acuerdo
Não concordamos que o fato de os Estados Unidos chamarem isso de terrorismo implique uma intervenção em nosso país. Deixamos isso tão claro que emendamos a Constituição. Ou melhor, adicionamos um parágrafo à Constituição, deixando claro que o povo do México é contra qualquer intervencionismo. Estava em contra de qualquer intervencionismo. Sheinbaum também afirmou que Trump a questionou sobre a operação militar na Venezuela, que culminou com a prisão do presidente Nicolás Maduro. Me perguntou qual era nossa posição respeito à Venezuela. Ele me perguntou qual era a nossa posição em relação à Venezuela. Eu disse a ele que essa é a nossa posição pública, que temos uma Constituição e que somos contra intervenções militares. Ele até disse, bem, eu entendo que essa é a sua Constituição. E essa foi basicamente a conversa sobre a Venezuela. Conversação sobre o tema de Venezuela. Sheinbaum reiterou que vai continuar a colaborar com os Estados Unidos, sempre respeitando a soberania do país, e lembrou a Trump os resultados na luta contra o tráfico de drogas. Afirmou que o fluxo de fentanil do México para os Estados Unidos foi reduzido em 50% e que, com isso, as mortes diminuíram aproximadamente 43%. Ela solicitou que o governo americano controle o problema do consumo de drogas e destacou a apreensão de laboratórios, a prisão de indivíduos ligados ao crime organizado e a redução dos homicídios no México. Donald Trump anunciou tarifas de 25% a qualquer país que tenha acordo comercial com o Irã. O presidente americano Donald Trump anunciou que vai impor tarifas de 25% a qualquer país que comercialize com o Irã, enquanto aumenta a pressão sobre Teherã devido à repressão aos protestos antigovernamentais. Com efeito imediato, qualquer país que faça negócios com a República Islâmica do Irã pagará tarifas de 25% por qualquer negócio que realize com os Estados Unidos. Essa ordem é definitiva e conclusiva, disse Trump em sua rede Truth Social. Os principais parceiros comerciais do Irã são China, Turquia, Emirados Árabes e Iraque, segundo a base de dados econômicos Trading Economics. Pelo menos 648 manifestantes morreram no Irã desde o início do movimento de protesto contra o governo em 28 de dezembro. A informação é da ONG Iran Human Rights. Os ataques aéreos seriam uma das muitas opções sobre a mesa para o comandante-em-chefe, indicou hoje a porta-voz da Casa Branca, que ressaltou que o Irã tem um canal diplomático aberto com o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, e que o que Teherã diz em privado é bem diferente do que diz em declarações públicas. O governo chinês disse hoje que vai enfrentar as tarifas impostas por Donald Trump a países que mantêm relações comerciais com Teherã. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores afirmou ainda que a decisão ultrapassa as normas do comércio internacional e constitui uma forma de coerção econômica. A China também condenou qualquer interferência nos assuntos internos de outros países. E o presidente dos Estados Unidos pediu para que os manifestantes iranianos mantenham o movimento, tomem as instituições e registrem os nomes dos assassinos e abusadores. Ele afirmou também que a ajuda americana está a caminho. O presidente americano Donald Trump mandou nesta terça-feira uma mensagem direta aos manifestantes no Irã em sua plataforma Truth Social. Patriotas iranianos, mantenham as manifestações. De acordo com o republicano, todas as reuniões com funcionários iranianos foram canceladas até que cesse a matança sem sentido de pessoas nos protestos. O magnata, que escreveu em caixa alta que a ajuda estava a caminho, também pediu que o povo do Irã tomasse as instituições. O presidente não especificou que tipo de ajuda os iranianos receberiam, mas disse que guardassem os nomes dos assassinos e abusadores porque pagariam um preço alto. Trump, que ameaçou com uma intervenção militar no Irã, anunciou na segunda-feira que vai impor uma tarifa de 25% sobre os parceiros comerciais da República Islâmica. As manifestações começaram como um protesto contra o aumento do custo de vida no país, mas com o passar dos dias, transformaram-se em um movimento contra o regime teocrático que governa o Irã desde a Revolução de 1979. A ONG Iran Human Rights, com sede na Noruega, garante que verificou 648 mortes, incluindo a de 9 crianças, mas alertou que o número real de mortos pode ultrapassar 6 mil. A organização também informou que mais de 10 mil pessoas foram detidas. A ONG Direitos Humanos do Irã anunciou que pelo menos 648 manifestantes morreram no país desde o final do ano passado, mas alertou que esse número pode passar de 6 mil. Pelo menos 648 manifestantes morreram no Irã desde 28 de dezembro, início do movimento de protesto contra o governo. A atualização do número de vítimas foi feita pela ONG Iran Human Rights, com sede na Noruega.
O diretor da ONG afirmou que a comunidade internacional tem o dever de proteger os manifestantes civis frente às matanças cometidas pela República Islâmica. A Iran Human Rights alertou que, segundo algumas estimativas, mais de 6.000 pessoas podem ter morrido, explicando que o apagão quase total da internet, imposto pelas autoridades iranianas durante quase 4 dias, torna extremamente difícil verificar estes informes de forma independente. A Rússia condenou o que chamou de tentativas de potências estrangeiras de interferir no Irã, depois que os Estados Unidos ameaçaram intervir na repressão violenta do governo iraniano contra os manifestantes. Os ex-presidentes do Banco Central norte-americano criticaram de forma conjunta a investigação criminal contra o atual presidente da instituição, Jerome Powell. O republicano Donald Trump questiona o trabalho da instituição por conta dos altos juros nos Estados Unidos. Os ex-presidentes do Banco Central dos Estados Unidos, Alan Greenspan, Ben Bernanke e Janet Yellen, criticaram em uma declaração conjunta a investigação criminal contra o atual dirigente Jerome Powell, que consideram uma tentativa de minar a independência do órgão. A investigação criminal contra o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, é uma tentativa sem precedentes de usar ataques processuais para minar a independência da instituição, diz a declaração, também assinada por outros ex-funcionários de alto escalão do setor econômico. O Banco Central americano define a política monetária dos Estados Unidos. Powell informou no domingo que a instituição recebeu uma intimação do Departamento de Justiça e enquadrou a decisão na campanha de pressão do presidente Donald Trump. Em um comunicado, o atual dirigente disse que o banco recebeu na sexta-feira intimações relacionadas a seu depoimento no Senado em junho, quando falou sobre um grande projeto de renovação das sedes do Banco Central. Para Powell, a intimação ocorre em meio a pressões de Trump para que a instituição reduza drasticamente as taxas de juros, enquanto a inflação segue acima da meta de 2%. E na manhã de hoje, os dirigentes dos principais bancos centrais do mundo divulgaram uma nota conjunta em apoio ao colega Jerome Powell. A nota afirma que o político norte-americano tem exercido a função com integridade e compromisso com o interesse público. Quem também assinou esse documento foi o presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo. E em meio à crise com o Banco Central, o governo Trump mostrou que a inflação nos Estados Unidos se manteve estável em dezembro. Após um ano em que as tarifas do presidente Donald Trump ameaçaram a estabilidade dos preços, a inflação nos Estados Unidos se manteve estável em dezembro. Foi o que apontaram os dados publicados nesta terça-feira pelo governo americano. O índice de preços ao consumidor, na sigla IPC, uma das principais medidas da inflação, subiu 2,7% em 12 meses, encerrados em dezembro, a mesma taxa anual de novembro. Segundo o Departamento do Trabalho, na medição mensal, o IPC aumentou 0,3%. Embora os preços não tenham disparado nos últimos meses de 2025, a inflação subiu ao longo do ano. A alta ocorreu à medida que Trump impôs sucessivas ondas de tarifas sobre as importações americanas, afetando produtos de praticamente todos os parceiros comerciais. No entanto, nos últimos meses, o governo Trump ampliou a lista de isenções que abrangem produtos essenciais, incluindo produtos agrícolas, devido ao aumento da preocupação com o custo de vida entre as famílias em todo o país. Assim, a taxa de inflação de 2,7% para dezembro de 2025 compara-se aos 2,9% de dezembro de 2024. Mas os preços dos alimentos subiram acima da média, atingindo 3,1% em 12 meses. O governo destaca uma queda de 3,4% nos preços da gasolina. As Nações Unidas pediram uma investigação independente após um agente de imigração dos Estados Unidos matar a tiros uma mulher em Minneapolis na semana passada. A cidade e o estado de Minnesota entraram com uma ação judicial contra o governo do presidente Donald Trump. A operação do Serviço de Imigração e Alfândega, que terminou com a morte de Renee Good na cidade de Minneapolis, estado americano do Minnesota, na semana passada, segue repercutindo globalmente. Nesta terça-feira, as Nações Unidas pediram uma investigação independente do episódio. Under international human rights law,
À luz do direito internacional dos direitos humanos, o uso intencional de força letal só é permitido como medida de último recurso contra um indivíduo que representa uma ameaça iminente à vida. Tomamos nota da investigação do FBI e insistimos na necessidade de uma investigação rápida, independente e transparente sobre o assassinato da senhorita Good. And insist on the need for prompt, independent and transparent investigation into the killing of Ms. Good. Após a morte de René, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o agente provavelmente agiu em legítima defesa, versão refutada pela oposição democrata local, que citou imagens de vídeo do incidente. A morte da mulher de 37 anos desencadeou uma onda de protestos em todo o país no último fim de semana, em cidades como Minneapolis, Nova York, Los Angeles e Boston. Apesar disso, a Casa Branca anunciou no domingo o envio de centenas de agentes federais para a cidade em que René foi morta. Tanto Minneapolis como o estado do Minnesota anunciaram que entraram com uma ação judicial contra o governo Trump devido a suas operações anti-imigração. O ex-presidente do Panamá, Ricardo Martinelli, se declarou inocente nas acusações de lavagem de dinheiro que envolvem subornos pagos pela construtora brasileira Odebrecht. Ele pode pegar 12 anos de prisão. O ex-presidente panamenho Ricardo Martinelli se declarou inocente perante um tribunal que o julga por suposta lavagem de dinheiro relacionada a subornos da construtora brasileira Odebrecht. Martinelli, de 73 anos, compareceu por videoconferência da Colômbia, onde está exilado, no início do julgamento em um tribunal criminal panamenho, juntamente com cerca de 20 outros réus que também negaram as acusações. Le pregunto, ¿se considera usted responsable de los cargos que se le formulan? Soy inocente, no soy responsable. A procuradora anticorrupção, Ruth Morcillo, afirmou que o Ministério Público vai apresentar um processo para condenação por lavagem de dinheiro contra os réus. Segundo a acusação, embora os pagamentos da Odebrecht não tenham sido depositados diretamente nas contas de Martinelli, ele teria sido destinatário final e sabia da origem ilícita dos fundos. A construtora admitiu ter pago 59 milhões de dólares em propinas no Panamá durante o governo Martinelli entre 2009 e 2014 para garantir grandes contratos de obras públicas. O julgamento, que já foi adiado 5 vezes, tem prazo final em 13 de fevereiro e depois o juiz tem 30 dias para proferir a sentença. A Odebrecht se declarou culpada em 2016 em um tribunal dos Estados Unidos de distribuir mais de 788 milhões de dólares em propinas, principalmente na América Latina, onde os ex-presidentes peruanos Alejandro Toledo e Ollanta Humala cumprem pena em conexão com este caso. Agricultores franceses voltaram a travar as ruas de Paris na madrugada desta terça-feira por conta do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. O vice-presidente de uma das maiores centrais sindicais rurais da França afirmou que o texto final foi aprovado sem manifestação do Parlamento Europeu e que isso vai levar à importação de produtos estrangeiros mais baratos e que não respeitam os padrões da agricultura francesa. O líder sindical também anunciou um protesto para o dia 20 de janeiro em Estrasburgo, na cidade na fronteira entre França e Alemanha. A promotoria da Coreia do Sul pediu hoje pena de morte para o ex-presidente Yoon Suk-yeol por ter declarado lei marcial em 2024. O país não executa ninguém há quase 30 anos. A promotoria sul-coreana solicitou nesta terça-feira pena de morte para o ex-presidente Yoon Suk-yeol por ter declarado a lei marcial em dezembro de 2024. De acordo com a agência de notícias local Yonhap, os promotores acusaram o ex-chefe de Estado conservador de ter liderado uma insurreição, motivada por uma sede de poder destinada a instaurar uma ditadura. Também acusaram o ex-dirigente de 65 anos de não demonstrar nenhum remorso por atos que ameaçavam a ordem constitucional e a democracia. Na conclusão, a promotoria afirmou que no momento de proferir a sentença, não se pode levar em conta nenhuma circunstância atenuante, impondo-se uma sanção severa, no caso um pedido de pena de morte, ainda vigente na Coreia do Sul, embora nenhuma execução tenha sido realizada desde 1997. O veredito é esperado para o próximo mês. Na noite de 3 de dezembro de 2024, Yoon Suk-yeol chocou o país ao anunciar na televisão a imposição de lei marcial, enviando tropas ao parlamento.
Horas mais tarde voltou atrás, depois que um número suficiente de deputados conseguiu abrir caminho até o plenário, cercado por soldados, e votou a suspensão de seu decreto. Ele foi destituído oficialmente em abril de 2025 pelo Tribunal Constitucional, após meses de amplas manifestações e de caos político. Suu Kyi justificou a imposição da lei marcial, medida sem precedentes no país desde as ditaduras militares da década de 1980, alegando que o parlamento, controlado pela oposição, bloqueava o orçamento. Um homem de 55 anos foi agredido por um segurança de um quiosque em Praia Grande, no litoral de São Paulo. A confusão começou após um amigo da vítima perder a comanda. A confusão aconteceu no último sábado, mas somente ganhou as manchetes brasileiras nesta terça-feira, após a divulgação de vídeos. O homem contou que levou um amigo de São Paulo para tomar uma cerveja no quiosque. Ele explicou que a comanda era uma pulseira, mas o colega acabou se desfazendo, porque tinham marcado tudo o que consumiram na pulseira do empresário. Na hora de ir embora, o empresário sugeriu à funcionária que puxasse a lista do que foi consumido pelo CPF do amigo, mas a funcionária disse que não estava conseguindo ver a relação. O empresário contou que, na sequência, estava explicando o ocorrido para o amigo quando foi surpreendido pelo segurança. Segundo ele, após a agressão, ele caiu no chão e teve um apagão. De acordo com a polícia militar, o agressor não foi encontrado, mas as demais pessoas envolvidas foram liberadas após darem versões diferentes sobre o ocorrido. O advogado da vítima, Jonathan de Moura, disse que vai entrar com uma representação criminal e que as imagens das câmeras de segurança do quiosque podem ajudar a confirmar se houve participação de mais pessoas na agressão. Em nota, o estabelecimento afirmou que repudia qualquer forma de violência ou agressão e reiterou o compromisso com a segurança e o bem-estar de todos os clientes e colaboradores. O texto afirma ainda que o quiosque está à disposição para prestar todo o suporte e assistência necessários ao cliente. A Polícia Civil de São Paulo prendeu na manhã de hoje 3 integrantes do PCC suspeitos de mandar matar o ex-delegado Rui Ferraz. 12 pessoas foram indiciadas por envolvimento no assassinato. As prisões aconteceram durante uma operação nas primeiras horas do dia e conduzida pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, pelo DEIC e também pelo Departamento de Polícia Judiciária de Santos. Cerca de 80 agentes foram às ruas de São Paulo e também da Baixada Santista para cumprir 13 mandados de busca e apreensão, além de 5 mandados de prisão temporária. Os presos foram identificados como Manuel Alberto, conhecido como Manezinho, Fernando Alberto, também conhecido como Azul ou Careca, e Márcio Serapião, o Velhote ou MC. Márcio Serapião é investigado por dar apoio estratégico e logístico ao crime. Segundo a Polícia Civil, há indícios de que ele tenha participado da guarda de veículos, do uso de imóveis de apoio e da ocultação de elementos relacionados ao assassinato. Fernando Alberto é considerado um dos responsáveis por articular o mando da ação criminosa. As investigações indicam que ele participou do planejamento, da coordenação logística e da execução indireta do crime. Já Manuel Alberto é investigado por atuar como principal articulador logístico e operacional do grupo. Segundo a polícia, ele teria ajudado na fuga dos envolvidos, fornecido meio material e mantido a ligação entre os executores do crime. O ex-delegado Rui Ferraz foi executado no dia 15 de setembro em uma emboscada no litoral. Os criminosos efetuaram mais de 20 disparos de fuzil. Durante as investigações, a polícia descobriu um planejamento meticuloso e conhecimento técnico dos executores, que perseguiram o ex-delegado antes do crime. As autoridades brasileiras entraram no 10º dia de buscas pelas crianças que desapareceram no Maranhão. Agatha Isabelle, de 5 anos, e Alan Michael, de 4, saíram para brincar em uma área de mata no dia 4 deste mês e não foram mais vistos. As crianças desapareceram enquanto brincavam em uma região de mata do quilombo de São Sebastião dos Pretos, em Bacabal. Após as autoridades receberem a notícia, começaram as buscas. 2 dias depois, uma das 3 crianças desaparecidas é localizada. O menino de 8 anos foi encontrado por produtores rurais. Ele segue internado no Hospital Geral de Bacabal, onde recebe acompanhamento médico e psicológico. No dia 8 de janeiro, a Força Tarefa encontrou um calção e uma sandália em uma área de mata. No dia seguinte, centenas de voluntários passaram a integrar as buscas em uma região de difícil acesso.
No último sábado, o Exército e o Batalhão Ambiental entraram na operação e reforçaram as buscas. A procura pelas crianças ficou focada em uma área próxima a um lago. O menino que foi encontrado disse que deixou os primos na região para sair em busca de ajuda. Mais roupas foram encontradas, mas a família afirmou que as peças encontradas não pertencem às crianças. O governador do Maranhão, Carlos Brandão, negou que o jovem de 8 anos encontrado tenha sofrido qualquer crime sexual. O posicionamento aconteceu após a disponibilização de alguns exames que a criança fez no hospital, em que está internado. Cerca de 600 pessoas seguem nas buscas das outras 2 crianças perdidas. A polícia de Santa Catarina prendeu um homem de 74 anos suspeito de tentar matar o próprio pai, de 94 anos, com uma motosserra. O motivo da briga foi o uso de um veneno agrícola na propriedade onde eles moram. O suspeito foi contido por familiares e preso em flagrante. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, afirmou nesta terça-feira que a saída dos Estados Unidos da organização põe em risco todo o planeta. Apenas algumas horas após tomar posse, em 20 de janeiro de 2025, o presidente americano Donald Trump assinou um decreto para que os Estados Unidos abandonassem a Organização Mundial da Saúde. O diretor-geral da OMS afirmou nesta terça-feira, às vésperas da concretização da medida, que a decisão é perigosa tanto para Washington quanto para o resto do mundo. I hope the US will reconsider its decision and rejoin. Espero que os Estados Unidos reconsiderem sua decisão e voltem a fazer parte da OMS. É o que desejo. Digo isso porque a saída da OMS é uma perda para os Estados Unidos. É também uma perda para o resto do mundo. Acredito também que, ao dizer perda, isso significa que a saída torna os Estados Unidos menos seguros e torna o resto do mundo menos seguro. I also believe that when I say lose-lose, it also makes the US unsafe, the withdrawal, and makes the rest of the world unsafe. O procedimento para deixar a agência, que dura 1 ano, deve terminar na próxima semana, mas a data exata da retirada ainda é incerta. Em 1948, os Estados Unidos firmaram um acordo com a Assembleia Mundial da Saúde, reservando para si, entre todos os países, o direito de se retirar sob 2 condições. Uma, aviso prévio de 1 ano, como você mencionou, e a outra condição era que os Estados Unidos cumprissem integralmente suas obrigações financeiras para com a organização no ano fiscal vigente. Segundo a OMS, os Estados Unidos acumulam atrasos de pagamentos em 2024 e 2025 e os Estados-membros devem analisar se esta condição está sendo cumprida ou não. Uma nova erupção do vulcão Kilauea transformou o céu do Havaí em um espetáculo de fogo e fumaça. A natureza mostrou sua força mais uma vez, gerando imagens impressionantes. Um vídeo divulgado pelo Parque Nacional de Vulcões do Havaí mostra a erupção do Kilauea expelindo lava, mantendo sua reputação como um dos vulcões mais ativos do mundo. Segundo vulcanologistas do Serviço Geológico dos Estados Unidos, as colunas de rocha derretida chegavam a mais de 460 metros de altura, com fumaça e gases chegando a alcançar 6 quilômetros. Erupções como esta tendem a durar cerca de 1 dia, podendo liberar até 100 mil toneladas de dióxido de enxofre, gás que reage na atmosfera, criando uma névoa visível conhecida como VOG, que pode causar problemas respiratórios. Pequenos fragmentos de vidro vulcânico, conhecidos como cabelos de pele, filamentos que podem ser muito afiados e causar irritação na pele e nos olhos, também foram lançados no ar. O Kilauea tem estado muito ativo desde 1983 e entra em erupção com relativa regularidade. É um dos 6 vulcões ativos localizados nas Ilhas Havaianas, que também incluem o Mauna Loa, o maior vulcão do mundo. Um foguete indiano que levava a bordo 5 satélites brasileiros apresentou falhas e não respondeu aos comandos do Centro de Controle. O país também não soube responder onde o foguete teria caído. Os nanosatélites brasileiros perdidos nesse lançamento levaram 5 anos para serem finalizados. Uma pena. E a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, já anunciou os detalhes da final da Supercopa do Brasil entre Corinthians e Flamengo. A partida acontece no dia 1º de fevereiro, às 4 horas da tarde, na Arena Mané Garrincha, em Brasília. A venda dos ingressos está prevista para começar na próxima quinta-feira pelo site Bilheteria Digital. E o Gospel News desta terça-feira fica por aqui.
Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Daqui a pouquinho, a partir das 8, tem a transmissão desse que é o primeiro jejum desse ano apostólico de Eliseu, diretamente do Renascer Hall Sede Internacional para todas as igrejas Renascer em Cristo e também aqui pela Rede Gospel de televisão, Rádio Gospel FM e todas as nossas plataformas digitais. Uma palavra abençoadora do servo de Deus, apóstolo Estevão Hernandes. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo e até lá você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Boa noite, até amanhã.